Seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui de didática da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes, estamos na nossa 9ª aula aqui do nosso módulo de didática, especificamente aplicado ao contexto do ensino cristão. Lembra que na última aula nós falamos que nós precisamos de um esboço, a partir de onde nós vamos fazer o nosso plano de aula. Talvez você nunca tinha ouvido falar de um plano de aula, né? Ou tenha ouvido falar. Eu já aprendi, já estudei em faculdades que não eram cristãs e também aprendi didática nessas faculdades, mas o que era interessante sobre isso é que todos os meus professores de didática não eram muito didáticos, né? Eles ensinavam didática paradoxalmente, contraditoriamente, de uma forma muito ruim, eu posso dizer, né? Infelizmente. E isso eu já ouvi de outras pessoas também, que tiveram professores de didática que não eram didáticos. E isso é meio absurdo, né? Porque se você justamente quer aprender a ensinar, você quer aprender a ensinar com alguém que sabe ensinar. Mas, infelizmente, muitas vezes não é o caso. Então, dentro disso, quando a gente pensa em um plano de aula, não pense em um plano de aula de uma forma assim muito fechada, certo? De uma forma assim muito engessada, é isso que eu quero dizer. Muitas vezes nós estamos no contexto cristão, contexto da escola bíblica dominical. Os professores da escola bíblica dominical, na sua maioria, não são pagos, né? Talvez muito poucos aí, talvez existam, né? Não sabemos exatamente os contextos, mas o fato é que se não for alguém que seja pago para fazer isso, geralmente é uma pessoa voluntária, né? Então, por ela ser voluntária, ela tem outras coisas na vida dela que ela está fazendo, e na vida real, é o que eu quero dizer, na prática, é muito difícil criar um plano de aula muito bem específico para cada aula. Nós temos que tocar a realidade, pensar no professor que passa a semana trabalhando, que tem a sua família, que tem já outros ministérios na igreja, e além disso ele tem que preparar uma aula para a escola bíblica, uma aula para um pequeno grupo, uma aula para um grupo de homens, para um grupo de mulheres, enfim. Então, dentro desse contexto, é importante que o professor possa, de fato, fazer um plano de aula, colocar lá no esboço o que ele vai ensinar, como ele vai ensinar, mas muitas vezes isso não é possível. A gente tem que ser real nesse ponto. E eu estou falando isso justamente para nos fazer pensar o seguinte: como é que eu vou fazer um plano de aula? Talvez você não consiga fazer isso porque os seus dias já estão muito cheios, tudo já está tomando muito o seu tempo, mas aí você pode pensar: eu posso fazer um bom plano de aula da seguinte forma, eu posso ter esse esboço, né? Como já temos falado aqui, esse esboço de aula, eu vou chamar assim, certo? Esboço de aula, que são os 4 estilos. Então, se você não conseguiu escrever lá exatamente como é que você vai falar, o que você vai falar, que materiais você vai usar em cada aula, o que você vai pensar pelo menos? Bom, eu sei que eu tenho 4 estilos para chegar. Eu sei que eu tenho 4 tipos de alunos na minha aula, e eu sei que eu tenho que alcançar cada um. Então você vai preparar o conteúdo que você tem de tal forma que se baseie de uma forma para que possa chegar nesses 4 estilos, nesses 4 tipos de alunos, ok? Então, dentro desse contexto que a gente tem falado aqui, eu quero lembrar os 4 estilos mais uma vez, rapidamente. Sei que às vezes pode parecer talvez um pouco cansativo para você, repetitivo, mas não é. A cada vez que nós passamos isso, eu quero fincar na sua mente que existem 4 estilos de aprendizagem e que você tem que chegar nesses 4 alunos. Especialmente eu quero chegar aqui começando com o interativo. Lembra, você começa com o interativo. Você vai ajudar toda a aula, toda a sala a entender por que você precisa saber disso. É o significado. Por que isso é significante para mim? Qual é a significância desse conteúdo? Então, a ênfase para esse primeiro momento, lembra que nós estamos falando de momento na aula, certo? Então, se você tem uma aula aí de 1 hora, você tem que dividir mais ou menos ali
15 minutos para cada tipo de aluno. Às vezes um vai receber menos atenção do que o outro, mas você não pode deixar de tocar em nenhum desses tipos, certo? Então a ênfase do primeiro momento, do momento mais interativo, vai ser essa: como o assunto está contextualizado com a experiência imediata dos alunos. E aí é a hora das perguntas, né? De repente você toca em algum assunto que tem acontecido naquela semana, e aí você mostra como esse assunto pode ser abordado a partir da forma como você tem ensinado, a partir daquele conteúdo, como o conteúdo que você tem, ele está relacionado àquela notícia que está rolando naquela semana, por exemplo. Como o assunto está contextualizado. Lembre-se que nós partimos do desconhecido para o conhecido, para o que a gente não conhece, aliás, do que a gente conhece para o que a gente não conhece. Nós nunca partimos do desconhecido para o desconhecido, isso é impossível, não dá para fazer assim. Então, a ideia aqui é que nesse primeiro momento você mostre para os alunos que eles já sabem alguma coisa daquilo que você vai ensinar. Talvez eles não saibam que sabem, e por isso aí as perguntas vão aparecer. O analítico, ele vai querer saber o conteúdo, né? A ênfase vai ser no seu currículo e no seu conteúdo. Então ele quer saber, e daí? Ok, isso é importante, mas o que é importante? Explica melhor os detalhes, ele vai querer saber os detalhes. Então no segundo momento é quando você passa os dados, né, para os analíticos. Ele quer saber o conteúdo, ele quer saber os detalhes, ele quer saber como aquilo pode ser explicado em um quadro, em um gráfico. Ele quer aprender o conteúdo. O analítico, ele quer fazer isso. Então, ele gosta de que as instruções, né, a liberação de instruções através de um meio integrado, ou seja, ele quer que o conteúdo esteja sendo apresentado e de uma forma lógica. E é triste, às vezes, a gente vai para uma aula e a gente vê aquele professor ensinando de uma forma desconexa. Às vezes ele começa a falar, e aí ele fala, e aí ele devaneia tanto, e aí ele começa a contar uma história de não sei aonde, de fulano de tal, que perdeu não sei o quê, e aí ele começa e ensina e tal, e o que eu estava falando mesmo? Aí ele fica esperando os alunos responderem, né? Eu sei que algumas vezes a gente dá uns devaneios loucos assim, né? E precisa voltar. Eu estou falando de sempre. Aquele professor que sempre precisa que os alunos façam que ele lembre do que ele estava falando. Isso mostra que ele não está integrando, né? Que ele não está levando o conteúdo de uma forma lógica, de uma forma que possa ser seguida facilmente pelos alunos. Então, você quer alcançar os analíticos, apresente o conteúdo e apresente de uma forma lógica, para que seja não só lógico para você como professor, mas obviamente para os outros alunos também. No terceiro momento da aula, você vai querer mostrar como todo esse conteúdo que você apresentou de uma forma lógica, mostrou que os alunos já sabiam de alguma forma a partir dos interativos. Então, no terceiro momento, você vai querer chegar nos pragmáticos, né? E aí, os pragmáticos, nessa hora, você vai mostrar para eles a utilidade, né? A ênfase vai ser na sua experiência. A segunda-feira daquele aluno, a terça-feira. E aí, esse conteúdo, professor, os cânones de Dort, como os cânones de Dort fazem alguma diferença na minha segunda-feira? E aí você pode mostrar para ele que os cânones de Dort, né, a Tulip, foi apresentada lá para mostrar sobre a teologia da salvação. E aí você pode mostrar para ele que nós somos totalmente depravados e que isso influencia na sua segunda-feira, quando ele acorda de manhã e olha para o seu trabalho e dá aquela canseira, né? Às vezes aquele desânimo, e faz com que ele lembre que isso acontece porque ele é depravado totalmente, no sentido de que ele é totalmente pecador, que ele precisa da graça de Deus, que ele olha para esse mundo caído porque nós somos totalmente pecadores, que nós precisamos da graça, né? E aí ele pode lembrar na sua segunda-feira também que a graça irresistível de Deus, ela foi tão maravilhosa que ela o alcançou.
Então, mesmo diante de nós sermos tão pecadores, de nós olharmos para nós mesmos e vermos na nossa segunda, na nossa terça-feira, o quanto nós não somos merecedores de nada, ainda assim Deus irresistivelmente nos alcançou pela sua graça, certo? Então, só para mostrar aqui que nós precisamos direcionar a experiência daquele aluno, a utilidade, como ele pode utilizar aquele conteúdo na sua vida, certo? Tanto na escola bíblica, né? Tanto onde ele tem sido ensinado, tanto dentro da sala de aula como fora da sala de aula. E aqui nós queremos transferir a aprendizagem, né? Não só da parte metodológica, da parte teórica, para a parte prática também, né? Do uso, de como isso pode ser usado especificamente na vida daquele aluno. Por último, em um quarto momento da sua aula, você tem que chegar nos alunos dinâmicos, certo? Então, quando você quiser alcançar os dinâmicos, você vai querer mostrar para ele como isso pode se transformar. Às vezes, eles vão enfatizar na aplicação, um pouco parecidos também com os pragmáticos, mas os dinâmicos eles querem criar. A ênfase é na criatividade, então você pode dar ideias de caminhos novos, né? De caminhos novos e singulares, ou seja, como aquilo que ele aprendeu pode ser transformado em coisas diferentes, em projetos. Então a Tulip, no caso lá dos cânones de Dort, né, você pode enfatizar para os dinâmicos que eles podem ir atrás de comprar uma tulipa, né, para a próxima aula e de repente se é uma igreja que tem essa tradição, né, uma tradição mais calvinista, então de repente se leva uma proposta para levar algum adorno, levar alguma coisa que chame a atenção das pessoas, né, que enfeite a igreja com uma tulipa, enfim. São várias formas que a gente poderia pensar aqui, mas tudo isso para mostrar que você tem que chegar nesses alunos, você tem que fazer os dinâmicos pensarem, né, como aquilo pode ser transformado de uma forma original para a sua aprendizagem. Mas você quer que a sua aula tenha esses 4 momentos. A parte da interatividade, então, dentro da nossa aula aqui dos cânones de Dort, o seu primeiro momento aqui, como exemplo, o seu primeiro momento seria de perguntas. O que você acha sobre a salvação? Ou melhor, de quem é a responsabilidade da nossa salvação? A responsabilidade é do homem ou é uma responsabilidade de Deus? E alguém poderia responder, mas a responsabilidade é do homem, porque é o homem que tem que buscar. E aí você pergunta, o homem tem que buscar a salvação? O homem de fato precisa buscar a salvação? Será que ele consegue buscar a salvação? Será que o homem quer a salvação? Será que o homem quer a salvação de Cristo? E aí você vai fazendo várias e várias perguntas. E aí você, no segundo momento, chega na parte dos analíticos, né? E aí você vai mostrar, olha, irmãos, aqui é a hora de mostrar a lógica da tulipa e dizer para eles que nessa parte lógica, nessa parte da metodologia que nós vamos apresentar, mostrar, olha, irmãos, aqui a Tulip, ela tem toda uma ordem propriamente lógica. Dentro desse sentido, a gente pode pensar na Tulip, né, como essa lógica da seguinte forma: se nós entendemos que nós somos completamente pecadores, nós não vamos querer a salvação. Se nós somos totalmente pecadores, aqui nós não vamos conseguir chegar à salvação. Dentro desse sentido, nós não vamos nem querer a salvação, porque nós somos totalmente pecadores. Não há nada de bom em nós mesmos. Todos pecaram e carecem totalmente da glória de Deus. Então, exatamente porque nós somos totalmente pecadores, nós precisamos lembrar que nós não temos nada de bom em nós mesmos. E a única forma de nós sermos salvos seria de uma forma incondicional, uma forma que não precisasse de nós. Então, porque nós somos pecadores, nós precisamos de uma eleição incondicional, né? No caso aqui do inglês, né? Unconditional election, né?
certo? Então, dentro desse sentido, você explicaria, olha, nós somos totalmente pecadores, nós precisamos de uma eleição incondicional, e exatamente porque nós temos essa necessidade de uma eleição incondicional, a salvação de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, a sua expiação, ela tem uma certa limitação. Mas eu vou chamar essa limitação de uma limitação proposital. Não é que Jesus seja alguém que não tem tanto poder assim, que tem um poder limitado na sua expiação. Mas é porque, exatamente porque nós somos totalmente pecadores, precisamos de uma eleição incondicional. A expiação de Cristo, ela é uma expiação que foi feita para justamente alcançar aqueles que foram eleitos incondicionalmente, porque senão, se ela tivesse sido feita especificamente para todas as pessoas, então de alguma forma todas as pessoas teriam que ser salvas. Eu sei que aqui a gente poderia, aqui não é aula de soteriologia e nós poderíamos discutir muito sobre isso tudo aqui, mas eu só estou querendo mostrar que dentro de um ensino sobre a tulipe, nós temos uma ordem lógica e é isso que os seus alunos gostariam de saber. Então, nessa limitada expiação, né? Exatamente porque Jesus Cristo morreu, a sua expiação foi para alcançar algumas pessoas especificamente. Exatamente por isso, a graça de Deus, ela é irresistível. A graça de Deus é irresistível. Deixa eu melhorar aqui. A graça de Deus é irresistível, por quê? Porque Jesus Cristo morreu especificamente por algumas pessoas. E porque Jesus Cristo morreu especificamente por algumas pessoas, a graça de Deus não pode ser resistida, porque Jesus Cristo não morreria em vão. Aqueles por quem ele morreu, ele vai salvar. Isso vai acontecer. Esse é o ponto da tulipe, né? Esse é o ponto dos cânones de Dort. E então, se nós, como totalmente pecadores, fomos eleitos incondicionalmente porque não teria outra forma de nós sermos salvos, e exatamente por isso a expiação de Cristo foi para alcançar pessoas específicas, e dentro desse sentido ele não morreria em vão, a sua graça é irresistível, não tem como resistir à graça a graça de Deus, porque Deus elegeu irresistivelmente alguns que ele quis salvar. Então, por conta disso, a nossa salvação ela é garantida, e nós acreditamos então na perseverança dos santos. Então perceba aqui, deixa eu colocar aqui, né, total depravação. Desculpem aí minha letra, né? Mas deu para entender. O fato é que os analíticos eles iam curtir muito essa ideia da tulipe, vendo essa ordem lógica que aqui nós apresentamos. Então, dentro da nossa aula dos cânones de Dort, mostramos a relevância, né, que aqueles alunos de alguma forma já sabiam alguma coisa sobre isso. Mostramos para esses alunos também que há uma ordem lógica. E agora o pragmático eu já falei no início, né? E daí ele vai perguntar. Você pode ensinar para ele, meu irmão, exatamente porque nós temos a perseverança dos santos, porque nós fomos irresistivelmente agraciados por Deus, exatamente porque a expiação de Cristo foi para nos salvar, você pode ter força para amanhã acordar pela manhã e lembrar de tudo isso que Deus fez por você. Lembrar do significado da salvação, do significado da expiação, lembrar de todos esses elementos. O ponto aqui é para mostrar para o aluno que isso pode ser praticado na vida dele. Ele pode olhar para pessoas que são descrentes lá do seu trabalho e lembrar da tulipe. Olha, essas pessoas são totalmente depravadas, mas elas precisam ouvir do Evangelho, porque eu sou como elas, também totalmente pecador, mas fui alcançado pela graça irresistível de Deus. Então você pode levar o Evangelho lá para essas pessoas também.
Esse é o ponto de como o Evangelho pode tocar a sua segunda-feira, a sua terça-feira, mostrar a relevância que o Evangelho já tem. E por último, você vai ter que tocar nos dinâmicos. Então, como eu falei, né, leve um projeto para adornar a igreja com uma tulipa, se é o caso lá da sua igreja. Leve um projeto para que os irmãos expliquem essa tulipe dentro da escola bíblica, dentro de um culto, fazer de repente uma música que toque nos 5 pontos do calvinismo, fazer uma música assim, ou então apresentarem uma música que já exista, e nisso você tocou os alunos interativos, os analíticos, os pragmáticos e os dinâmicos. Esse é o ponto aqui que eu quero apresentar. Você tem de fato um esboço, né, metodológico a partir do qual você pode fazer a sua aula, e aqui a gente poderia usar vários exemplos. Eu usei esse aqui de cabeça agora, nem tinha preparado, mas qualquer conteúdo que você tenha, que você queira ensinar, você pode ensinar a partir dos elementos dos 4 estilos da aprendizagem. Então, dentro disso, né, como eu já falei, aqui eu só vou remontar aquilo que a gente já apresentou. A pergunta da primeira parte da lição: por que eu estou estudando essa lição? Porque preciso saber disso. É o aluno interativo. Então você inicia com o que os alunos já sabem, com todas aquelas perguntas, e começa com o conhecimento prévio. Esse conhecimento prévio vai captar a atenção desses alunos. Por quê? Porque eles vão ver que eles não estão, como se diz, né, voando, né? Eles não estão voando. Eles estão aqui, eles pegaram aquilo que você quer ensinar. Os alunos interativos ajudam a classe a entender o porquê da lição. Então, eles vão ajudar a perceber por que estudar aquele assunto, por que ele é importante, e compartilhar também as suas experiências, mostrar que aquilo não está tão dissociado da realidade de cada um daqueles alunos. Geralmente vai ser o que vão tomar as lideranças na hora dos questionamentos, ou seja, vão ser os que vão levantar a mão e responder aquilo que eles querem também. A segunda parte, né, como já apresentamos, é a parte do o que eu preciso saber, né, é o aluno analítico. Então o professor precisa acrescentar novos fatos, e aqui o aluno vai saber se o professor está com aquela velha palavra, né, enrolando. O aluno analítico, ele sabe se o professor está enrolando, porque ele está esperando o professor dar novos fatos, um novo conteúdo, conceitos ao que ele já conhece. Então, se você ficar só ali colocando fatos que ele já conhece, ele vai achar sua aula péssima. Por quê? Porque ele vai saber que você não estudou, talvez não tenha se preparado, não estudou exatamente aquilo que o conteúdo demandaria de você. Os alunos percebem que só o conteúdo apenas não é relevante, né? É necessário informações novas que o ajudem a lidar efetivamente com o assunto. Então, você vai trazer um assunto novo, o aluno analítico já se liga mais, porque ele quer aprender coisas novas também. Aqui o aluno, a terceira parte da lição: como uso o que eu sei, como fazer funcionar na minha vida diária o que temos aprendido. Então é o aluno pragmático, né? O aluno que vai gostar das experiências. Então, nesse quadrante, eles destacariam o lado prático do problema, aquilo que pode ser usado na vida deles, requereriam que a turma fizesse algo a respeito do assunto. Então, se você está ensinando sobre a tulipe lá na sua aula, o aluno pragmático vai querer dizer o seguinte: professor, mas isso precisa ser ensinado em outros lugares, tem muita gente que não conhece sobre a tulipe. Como a gente pode fazer alguma coisa a respeito disso, né? Então ele vai tocar vão ser os alunos mais proativos nesse sentido. E a quarta parte da lição vai ser aquela parte que o aluno mais dinâmico, né, vai perguntar em que isso pode se transformar, como esse conteúdo ele pode sair aqui da sala de aula e sair dela, né, e mudar o mundo. A minha impressão é que o mundo gira, claro, é Deus que cuida de tudo isso, mas as pessoas que fazem mudar o mundo no sentido de transformar as ideias, de fazer tudo isso, a minha ideia é que essas pessoas em grande parte são dinâmicas, né? Alunos dinâmicos. O que acontecerá se eu transformar isto ou aquilo que eu já sei? Se eu acrescentar isso,
Ele vai gostar de fazer esses experimentos para transformar o conteúdo em uma nova criação, né? Então, este aluno vai querer saber quais maneiras criativas, lembra da criatividade, podem ser usadas para toda a classe e levar a lição para casa. Ele quer levar a lição para casa, mas de uma forma diferenciada. São alunos que querem ampliar o que aprenderam, acrescentando ideias e às vezes ensinando a outros o que sabem. Então, às vezes vale a pena você descobrir os professores nas suas aulas, nos seus alunos, né? Dando oportunidade. Geralmente os dinâmicos vão se dar bem com isso. Talvez queiram fazer uma peça ou levem a igreja inteira, né, a se envolver em algum projeto que aprendeu. Enfim, se você quiser mudar, ver mudanças, conte com os dinâmicos. Eles vão curtir demais novos projetos. Enfim, a ideia aqui é que você use esse esboço, seja ele muito bem escrito e programado, se puder ser assim, ótimo. Se não, pelo menos um esboço mental de como você vai chegar em cada um desses alunos. Então, que Deus nos ajude para que as nossas próximas aulas sejam aulas que toquem os 4 quadrantes do aprendizado, cada um dos interativos, dos analíticos, dos pragmáticos e dos dinâmicos, para a glória de Deus. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Até mais.